Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Você que é nosso telespectador, o nosso programa está de volta. Nesse mês de julho nós vamos fazer entrevistas muito especiais, algumas discussões bacanas. Vamos falar hoje um pouco sobre o programa. Temos uma convidada especial, que é uma estudante de jornalismo, a Débora Rocha. Mas, acima de tudo, nós estamos preparando para, a partir de agosto, um novo formato para o programa Consciência Humana. Então, fique ligado, porque aqui na TV Assembleia a gente está sempre trabalhando para melhorar a qualidade do programa, a qualidade da imagem, a qualidade da informação e da reflexão que nós levamos para você que é nosso telespectador. Sempre trabalhando com a intenção de fazer com que a TV Assembleia cumpra o seu compromisso. O compromisso de uma TV pública que é educar, que é buscar aqueles temas que muitas vezes passam de forma superficiais nos outros canais. Aqui não, aqui a gente tem tempo, a gente pode se aprofundar e a gente pode, sobretudo, oferecer conhecimento para você que é nosso telespectador. O programa Consciência Humana conversa nesse primeiro bloco, né, ela vai nos ajudar, inclusive, no programa todo, com a Débora Rocha, que é estudante de jornalismo do 5º período da Universidade Federal do Piauí. Nesse primeiro bloco, ela vai falar um pouco com a gente sobre a missão de ser uma jornalista, o que ela está aprendendo na universidade, as discussões acadêmicas, aquilo que ela já está fazendo, aquilo que ela planeja, que ela imagina e como ela percebe todo esse mundo da comunicação social no Brasil e no mundo, né, no mundo globalizado, em que a comunicação se tornou algo tão forte e que influencia de uma forma tão gigantesca a atitude das pessoas no seu dia a dia. Débora, muito obrigado pela sua presença e pela oportunidade de conversar com você. Obrigada, professor, por ter me convidado. É um prazer estar aqui no programa. Débora, você, muito jovem ainda, escolhe cursar jornalismo, ou seja, atuar, né, numa área do conhecimento de forma científica que trabalha com a informação. O que o jornalista, né, dentro da universidade aprende de especial, né, para que ele possa conviver com essa comunicação com a sociedade de uma forma geral? Olha, assim, na universidade a gente aprende a passar realmente, o jornalismo, ele tem a função de passar a informação tal qual como ela é, né? E na universidade a gente aprende isso, os valores da informação e a passar de maneira ética para as pessoas. O que eu quero saber é, de até que ponto essa questão da ética e da imparcialidade é possível, ou seja, ou ela é só uma utopia? Nós desejamos a imparcialidade, mas de certa forma nós não conseguimos tanto ela. Olha, eu acho que isso vai muito do jornalista, do jornalista em si. Porque o que a gente aprende na universidade é isso, né? A ser imparcial, a passar a informação como ela é, a falar o que a sociedade precisa ouvir, né? E, no caso, eu acho que mesmo as empresas querendo que você, dizendo que você tem que fazer assim, 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 mas, de certa forma, o jornalista, ele tem esse poder de usar a subjetividade e passar a informação verdadeira dentro da notícia. Você traz essa questão do poder da subjetividade, né? Entenda, você que é nosso telespectador, a subjetividade como uma questão que ela vai deixar assim, uma certa abstração. Porque o que é algo subjetivo? É a interpretação. É a chamada hermenêutica da coisa, que pode ser chamada como algo subjetivo. Muitas vezes você analisar que uma coisa ela é dita de uma forma quando a intenção dela é outra. E aí é o paradoxo da função, né, da própria comunicação. Porque às vezes a informação ela tem que ser dada de uma forma em que a população ela possa assumir, ela possa compreender. Débora, dentro do teu curso, nesse período em que você já está lá na Universidade Federal, entre os teóricos apresentados, aquilo que você conseguiu discutir com os seus professores, o que no primeiro momento chamou a atenção da Débora? Ou seja, qual foi a teoria, qual foi o professor, qual foi o momento do curso que você disse assim, pô, isso aqui está me chamando a atenção de uma forma especial e que fez com que a Débora passasse a ter um olhar um pouco mais criterioso sobre as questões do que ela aprende na universidade? Tem um sociólogo, Roberto da Mata, e ele fala muito das questões do ser humano, da sociedade, das transformações
e das culturas, né? E isso me chamou muita atenção, porque dependendo da cultura, né, o povo vai se modificando e ao longo do tempo isso vai acontecendo, essas transformações. E eu fui percebendo as transformações que foram ocorrendo e como o jornalismo se transformou, né? Porque a cultura ela vai influenciar todos os ramos da sociedade, né? E isso me chamou muita atenção. É interessante, quando você fala do Roberto da Mata, eu me lembro de um livro dele que se chama O que faz o Brasil, Brasil. É um livro muito interessante que vai discutir justamente a questão das peculiaridades do brasileiro, aquilo que o brasileiro tem de mais íntimo, aquela coisa do brasileiro de perguntar, você sabe com quem você está falando? Nos Estados Unidos é diferente, nos Estados Unidos não é com quem você está falando, a pergunta é, você sabe quem você acha que você é? Você vê que essa simples pergunta, ela tem uma inversão de valores muito forte, porque quando a gente pergunta aqui no Brasil, você sabe quem você está falando? É uma tentativa de impor uma autoridade em cima de um status quo que o indivíduo supostamente tem. Quando se pergunta lá, quem você acha que é? Ou seja, porque existe uma lei que está acima de qualquer indivíduo, independente da ocupação de poder que ele tem. E quando você mexe nessa questão cultural, ela é uma questão muito polêmica mesmo, porque se você vai trabalhar, por exemplo, uma informação que sai em Teresina, que sai para o Nordeste, uma informação que sai para o Sul do país, uma informação que sai para o Sudeste, ela tem uma complexidade maior. Assim como, por exemplo, você trabalhar o jornalismo especificamente em Teresina, vai ter também as suas características próprias. Na universidade, Débora, ou seja, ainda dentro do mundo acadêmico, as discussões com os seus colegas de curso, seja do seu período ou de outros períodos, o que significa essa vida universitária para o jornalista? Olha, a gente discute muito, né, na sala de aula sobre o que é ser jornalista, justamente isso que você está perguntando. O fato de qual é a missão do jornalista, o que você tem que fazer quando você estiver formado, que você estiver trabalhando numa empresa e todo esse valor que você tem que carregar, né, da universidade, porque lá a gente não vai aprender apenas a prática, né, mas também a teoria, o fato de como você vai se relacionar com a pessoa, com o seu entrevistado, como é que essas relações, como é que você vai se comportar diante dessas relações. A gente discute muito isso. Débora, hoje nós temos no Brasil uma lei, né? Uma compreensão da lei que o jornalista hoje, por exemplo, hoje não há a obrigatoriedade do diploma na área do jornalismo, né? Da comunicação social. Vocês que estão dentro de um curso universitário, como é que vocês interpretam? Qual é a discussão que a universidade trava acerca dessa compreensão e dessa lei? Olha, professor, é um tema muito polêmico, né? A gente também discute muito na sala de aula. E assim, não é uma coisa que faz a gente ficar assim, será se eu preciso realmente me formar, já que não preciso do diploma? Mas você percebe que tem sim uma diferença. Você passar 4 anos na vida acadêmica, e estudando, e conhecendo, e vendo todos esses valores, isso é muito diferente de uma pessoa que não vai ter o diploma. A gente discute porque é o fato de que eu vou ter vou ter passado por esse processo dos 4 anos e eu vou sair dali embasado. Mas aí aqueles que defendem a não obrigatoriedade do diploma trabalham em cima da tese de que a comunicação social ela é sobretudo a questão da liberdade de expressão e que diante disso as pessoas podem se expressar. Evidentemente que é um tema polêmico. Não sei como vocês analisam o restante do mundo com relação a essa mesma questão. É fato que nós estamos numa época em que o conhecimento científico, o estudo acadêmico sistematizado, ele é muito importante, mas é preciso também provocar as pessoas a se manifestarem. Hoje, quando a gente tem aí essa questão das redes sociais que tem uma força muito grande na sociedade. Débora, desde o princípio, você é uma menina muito nova, está na metade do curso, desde o momento que você decide fazer comunicação social, você tem certeza do curso ou você entra meio incerta e vai ganhando, vamos dizer assim, essa confiança dentro do curso e hoje está mais segura? Como é que foi isso? Olha, a princípio, eu não pensei em fazer jornalismo, né? Como eu conheci algumas pessoas que estavam dentro do curso, eu fui atrás para saber, né, naquele período de ensino médio que você vai querer conhecer como é cada curso. E aí eu gostei muito de como o jornalismo trabalha a informação, trabalha o social e das muitas áreas que você pode seguir no jornalismo. Porque muita gente pensa que é só a TV ou só a rádio, mas não é, né? Você tem muitas áreas dentro de cada uma.
E isso foi que me chamou a atenção dentro do jornalismo. Então você se sente segura hoje dentro do seu curso? Hoje eu me sinto. É algo que você tem certeza que você quer levar para a sua vida profissional? Sim, tenho certeza. E o curso, cada vez mais, ele me encanta. Pela forma como o jornalismo é trabalhado dentro da universidade, que você percebe como é que vai ser na prática, né? Quando você chegar A Universidade Federal oferece um curso que vocês têm uma prática muito forte. Sim. Vocês não só a questão teórica. Lá tem os laboratórios, né? Laboratório de rádio, de TV. Então, você vai aprendendo como é aquele ambiente de trabalho, né? Como vai ser no profissional. Débora, dentro desse mundo que a gente tem globalizado, esse mundo que ele percebe muito essa questão da informação, de como esse conhecimento está chegando até as pessoas. Eu quero até fazer uma pergunta, não especificamente para estudante de jornalismo, mas para a ser humana Débora Rocha. Ou seja, até que ponto a formação do seu pensamento, daquilo que você pensa, dentro desse mundo de redes sociais, de televisão, de rádio, ou seja, uma notícia praticamente em tempo real, onde todo mundo está conectado, até que ponto todas essas informações ajudam ou atrapalham na construção do conhecimento, da opinião, do pensamento em si que a Débora tem? Eu acredito que ajuda quando você recebe a informação e você sabe absorver aquilo, mas de forma dentro do seu entendimento. Você não vai absorver tudo aquilo que você está lendo, né? Você tem que ler a informação e pensar assim, não, eu acho que está certo ou eu acho que está errado. Porque muita gente vê e acha assim, e vai achar que tudo aquilo que está lendo está correto, mas nem sempre é assim. E é errado quando a informação não tem a qualidade que deveria ter. A qualidade é muito importante, a qualidade da informação. Débora, para a gente poder encerrar esse bloco, o nosso programa, desde o mês de maio, a gente vem aí até na comemoração dos 8 anos do programa Consciência Humana, da TV Assembleia. O nosso programa agora, dia 30 de julho, vai fazer 8 anos que ele foi ao ar pela primeira vez. Nós escolhemos como um dos temas principais do programa a questão da mulher. A mulher na filosofia, a mulher na ciência, a mulher no mundo, ou seja, essa afirmação da mulher enquanto ser social, né? Já que há uma construção daquilo que é o homem, há uma construção daquilo que é a mulher. Houve, por muito tempo, uma imposição e há, por parte das mulheres, uma luta ainda muito grande pela afirmação. Dentro do jornalismo, isso não é diferente. A mulher tem certas dificuldades para poder se afirmar dentro da sua função. Você, como mulher, ou seja, como é que você enxerga justamente esses desafios que você vai ter, não só como ser humano normal, que vai ter que se afirmar dentro de uma profissão, mas por ser mulher? Olha, acredito que as dificuldades eu encontraria em qualquer profissão, né? Dentro do jornalismo não vai ser diferente. Mas eu acho que isso cada vez mais está mudando, né? Porque as mulheres estão tomando seu espaço, estão mostrando que são boas profissionais. Então eu acredito que isso assim, não vai ser um empecilho para quando eu for a profissional jornalista, né? Quando eu estiver no mercado de trabalho. Bom, nós estamos conversando com Débora Rocha, ela que é estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, conversa com a gente nesse primeiro bloco sobre, né, os sentimentos que ela tem, aquilo que ela está aprendendo da Universidade Federal, dentro do curso de jornalismo, ela como mulher, que está lá na sua luta. No segundo e no terceiro bloco, a Débora vai continuar com a gente, só que nós vamos inverter os papéis. Ela que vai fazer agora o seu papel de jornalista, vai entrevistar o professor Elielson aqui mesmo no programa Consciência Humana, e nós vamos discutir, eu, a Débora e você, que é nosso telespectador, sobre vários temas polêmicos que hoje estão aí inseridos na sociedade e que estão de forma acalorada, provocando opiniões das mais diversas possíveis. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco o programa Consciência Humana está de volta, contamos sempre com a sua colaboração. Não saia daqui, fica aqui que a gente está de volta e tem muita coisa boa para você assistir e debater junto com a gente. Voltamos com o programa Consciência Humana. Eu sou Débora Rocha, estudante de jornalismo, e agora nós vamos conversar com o professor Elielson Santana. Professor, o programa faz 8 anos,
esse ano. E eu queria saber do senhor, qual foi a importância e o que o senhor tira do programa durante esse tempo? Débora, a maior lição do programa eu tiro é a lição do aprendizado, do fazer o programa, né? A dificuldade, que sempre foi muito grande, né? No sentido de você ali conseguir consolidar uma ideia, porque o nosso programa ele tem uma ideia. É a ideia de ser um porta-voz de reflexões filosóficas, né? Nosso programa quer ser um porta-voz de reflexões filosóficas, mas não só com a filosofia, a gente trabalha com todas as áreas das ciências humanas, a antropologia, a economia, a história, a ciência política, a sociologia, ou seja, o jornalismo, o serviço social, ou seja, aquilo que está dentro da área de ciências humanas, o direito, nós sempre abordamos durante esses 8 anos, porque o nosso objetivo maior é levar ao nosso telespectador, aquele que nos acompanha, a possibilidade dele ter uma referência de conhecimento. Eu sempre disse aqui no programa, vou repetir hoje, nesse mês especial em que a gente comemora os 8 anos, é que o nosso programa não visa ser um porta-voz de verdade absoluta, porque ninguém pode fazer isso. Mas nós sabemos que há pessoas e há meios que tentam, vamos dizer assim, se apresentar como uma verdade absoluta. Nós nos apresentamos para as pessoas, não só, quando eu digo nós, eu estou falando os nossos entrevistados, os nossos temas, a forma como nós debatemos, como uma tentativa de fazer com que as pessoas tenham na gente uma referência de pensamento, uma informação, uma citação de um pensador, para que elas possam ir atrás. Porque o telespectador, ele tem que aprender também o seguinte: você não pode acreditar em algo só porque você viu na televisão. Você não pode acreditar em algo só porque você viu que uma determinada autoridade falou. É aquilo que nós chamamos na filosofia, quando nós estamos estudando lógica, de apelo à autoridade. O que é o apelo à autoridade? Não, isso aqui é verdade porque o fulano de tal disse. Ou seja, você não garante que aquilo é verdade porque você entendeu que é verdade. Você quer garantir que é verdade porque alguém que tem uma certa competência dentro daquela área falou. Então, o que o programa Consciência Humana quer? Quer desmistificar justamente isso. Respeitar a autoridade de quem estudou, respeitar a autoridade de quem escreveu um livro, respeitar a autoridade de quem fez uma pesquisa científica, mas dizer ao telespectador que ele precisa ser um estudante da vida. Ele precisa ler, ele precisa discutir bem aquilo que ele viu na televisão, aquilo que ele leu no jornal, aquilo que ele viu num blog, aquilo que ele viu numa rede social. Ou seja, porque se ele não consegue fazer esse juízo de valor de forma mais adequada, ele vai começar de forma baseado mesmo no senso comum, a reproduzir ideias que não são verdadeiras e que mais na frente ele pode se arrepender daquilo que ele estava falando. E aí ele tem que ter muito cuidado com relação a isso, e é nisso que a filosofia principalmente trabalha, nessa reflexão mais aprofundada da coisa, e nós tentamos trazer de uma forma sem desrespeitar o acadêmico, mas também tentando traduzir aquilo que é acadêmico para uma compreensão popular, para que as pessoas, de uma forma geral, mesmo aquelas que de repente não tiveram a oportunidade de ir numa escola, de ir numa universidade, mas que elas possam compreender aquelas afirmações filosóficas que foram colocadas. Então, essa é a visão do programa, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, essa é a nossa discussão. E eu sou muito feliz que em 8 anos nós, tenho certeza, conseguimos dar uma colaboração. Temos muito que aprender, muito que evoluir, queremos fazer isso a partir de já, mas principalmente a partir de agosto, que a gente vai ter um novo formato do programa, tentativa de ser bem mais dinâmico com o telespectador. Professor, e qual é o feedback que o senhor tem dos telespectadores do programa? Essa tua pergunta é muito interessante, viu, Débora? Porque quando eu comecei o programa, eu achei que esse feedback ele seria mais com o mundo acadêmico, com aquelas pessoas que estão na academia, que são professores, né, que são estudantes das mais variadas áreas. E, de fato, esse feedback existe. Inclusive, a academia, as pessoas que estão na academia me dão muito toque. Aliás, fala disso aqui, olha esse livro aqui, dá uma lida nesse livro, olha essa temática aqui importante, né, vê como é que tu pode adequar para o programa. Mas o feedback que eu gosto e que me motiva de verdade é dizer assim, poxa, o Consciência Humana vale a pena, é chegar às vezes num lugar, botar o carro e o cara que olha o carro, chegar para você e dizer assim, rapaz, tu é aquele do programa Consciência Humana. Eu digo, sou hoje. Eu assisto sempre. E eu coloco minha filha para assistir. Ela fica do meu lado lá e, inclusive, depois, no lado do debate, ela é quem vai me ensinar como eu já vivi essa experiência. Uma vez ter encontrado no centro da cidade um cidadão que ele disse assim, rapaz, depois do teu programa eu estava assistindo alguns dias, eu tive coragem e voltei a estudar. Então, assim, as pessoas que, teoricamente, estariam afastadas, que não teriam interesse com o programa,
com aquilo que nós estamos abordando, que são discussões teoricamente filosóficas, que as pessoas acham, o filósofo ele viaja muito, ele está distante da realidade, o que é um preconceito muito grande, porque as pessoas não compreendem certas coisas e elas não se permitem aprender. E as pessoas mais simples, que teoricamente não precisariam, porque desenvolvem outras funções, são seduzidas pela filosofia, pelo discurso e passam, de alguma forma, a olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, esse feedback foi o feedback que fez com que eu acreditasse que o programa ele tem de fato um valor. Ou seja, o valor dele não está restrito, né, a um grupo de pessoas. O valor dele é para todo mundo. E aí cada um vai fazer a sua compreensão, vai fazer o seu próprio juízo de valor. Dentro do programa, nesses 8 anos, muitos temas foram debatidos, né? Sobre as redes sociais, professor. A influência que as redes sociais têm na vida das pessoas. Como é que as pessoas, na sua opinião, estão usando dessa informação rápida? Uma informação rápida, né, Débora? Como você bem disse. Uma informação que ela chega a todo momento e que nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque essa informação ela chega rápida e muitas vezes ela chega deturpada e com um sentido muito perigoso, que é o sentido da manipulação. Então, muita gente, grupos, né, ideológicos, descobriram nas redes sociais uma forma de manipular uma parcela da sociedade. E quando você tem uma sociedade que ela não tem uma leitura, né, eu me lembro aqui, eu vou citar aqui a pesquisa da Fé Comércio. A pesquisa da Fé Comércio saiu há 2 meses atrás, uma pesquisa que eu acho reveladora para nós brasileiros. Por quê? A pesquisa diz que de cada 10 brasileiros, 7 não leu nenhum livro em 2014. De cada 10 brasileiros, 8,9 brasileiros não foram a uma apresentação no teatro. De cada 10 brasileiros, 9, alguma coisa não foram a uma apresentação de música clássica, música erudita, de arte, né, de uma exposição de arte. De cada 10 brasileiros, 7 não foram ao cinema. Ou seja, nessa mesma pesquisa, eu vi que a proficiência de um chinês de 10,4 anos é a mesma que de um brasileiro de 15 anos. Ou seja, o que um brasileiro precisa ter 15 anos para aprender, o que o brasileiro leva 15 anos para aprender, o chinês leva 10 anos e meio. Então, eles têm 4 anos e meio à frente da gente na capacidade de compreender conteúdos. No PISA, que é um instituto mundial que faz uma avaliação da capacidade interpretativa do brasileiro, o Brasil ocupa de 65 países a posição de número 58. E aí o PISA não é feito com analfabeto, ele é feito com os bons alunos para saber a compreensão deles daquilo que eles estão lendo. É muito preocupante que a população carcerária do Brasil hoje é a 4ª maior população do mundo em carcerária. E é preocupante porque nós somos praticamente o 4º país do mundo em evasão escolar. Ou seja, na mesma proporção que nós temos pessoas deixando de estudar, nós temos pessoas entrando nas cadeias. Então, quando você pega tudo isso, voltando para as redes sociais, o que você tem? Você tem uma população, né, que não é homogênea, é heterogênea, das mais variadas formas, que interpreta tudo aquilo que vem das redes sociais de qualquer jeito, que repassa muitas vezes preconceito, que repassa ódio, que repassa raiva, que repassa às vezes um sentimentalismo. Nós tivemos aqui no Piauí um exemplo disso, quando nós tivemos aí uma campanha, né, que um jovem precisava, né, de uma determinada quantia de dinheiro para poder fazer um tratamento de saúde, e depois se descobriu que não era nada. O próprio jovem depois foi pedir desculpa. Então, veja o quanto que as redes sociais, elas têm sim uma influência. As pessoas estão conectadas 100%. As pessoas estão olhando o seu Facebook, seu Instagram, o seu Twitter. As pessoas estão, ou seja, a todo momento, as próprias empresas na comunicação com os seus funcionários quando eles trabalham fora. Eu, por exemplo, como sou professor de várias escolas, uma escola está entrando em contato com a outra e quer uma solução rápida para aquele problema que ocorreu em determinado momento. Isso gera toda uma ansiedade nas pessoas. Nós temos uma ansiedade hoje fora do comum, uma ansiedade, nós não conseguimos parar para contemplar a vida. Então, eu acho que essa questão que você falou, principalmente dos dados da pesquisa da Fé Comércio, reflete muito, infelizmente, a cultura do brasileiro, né? Em comparação a outros países, essa utilização das redes sociais reflete muito como as pessoas vivem, né? E aí tem até a questão da preocupação com a imagem, porque as pessoas muitas vezes não têm a
aquela noção de que aquilo vai estar refletindo na vida profissional, né? Vai estar refletindo em tudo. E o cuidado que você tem com o que você vai publicar, com a veracidade daquilo, isso está cada vez mais se esvaindo da vida das pessoas, que elas estão colocando qualquer coisa e a qualquer momento. Eu sempre advogo a ideia da liberdade, Débora. Acho que a liberdade ela é um bem que nós não podemos trocar por nada nesse mundo. Então, as pessoas têm que ser livres. E quando a gente faz assim, algumas ponderações com relação às redes sociais, a intenção não é estar aqui construindo limite para as pessoas. Agora, como você bem colocou, a questão da imagem, ela existe. Ou seja, eu acredito que um canal de televisão como esse, as redes sociais, com todo o aparato que ela oferece, é para que a gente possa divulgar o maior número de coisas que possam ajudar a levar as pessoas a ter conhecimento. Poxa, quantas músicas eu escutei pela primeira vez porque eu vi um amigo que gosta citando. Quantos livros, né, quantos belos textos eu não encontrei por conta das redes sociais. Ou seja, compartilhar aquilo que é bom. Sim. Ou seja, compartilhar aquilo que vai fazer bem a alguém. Eu acho que essa tem que ser a referência, né? Ou seja, quando eu olhar para alguma coisa que eu possa vir a fazer, eu tenho que ter essa preocupação. Isso vai servir para alguém? Eu vou estar ajudando alguém independente de qualquer coisa? Justamente, eu acho que é o cuidado que você tem que ter com o que você vai publicar. Eu acho que esse é o ponto máximo e, assim, nesse momento eu vejo as redes sociais, pelo menos no Brasil, como um ringue de batalha. Ou seja, uma coisa mesmo quase de gladiadores, onde você coloca lá uma opinião e alguém já vai para cima de você se a pessoa não concorda com você. É uma coisa de rótulo. Se você defende um lado dentro de uma discussão polêmica, você já é rotulado, ou seja, às vezes você está defendendo uma tese e você não tem como conversar para explicar, então quem é contra aquela tese, ele já vem para cima de você, principalmente se ele tem uma tendência ideológica, partidária, religiosa, né? De alguma forma ele já tá lá preparado para lhe atacar. E aí, nesse aspecto, eu vejo a rede social hoje, é o lado negativo que ela traz para a gente, infelizmente, que nós vamos ter que aprender a conviver. Sobre um outro tema que a gente vê que está muito em foco, a maioridade penal, a redução. O que o senhor acha, professor? Bom, é um tema polêmico. Infelizmente, o que eu sinto no Brasil é a ausência da discussão da tese. Você não tem a discussão da tese, você tem rótulos. Sim. Por exemplo, quem é a favor da redução é rotulado como fascista, como rico, como branco, né, como alguém que não quer olhar para o lado social. Quem é contra a redução é visto como alguém que quer proteger o bandido, como alguém que só está com o discurso dos direitos humanos. Ou seja, você tem um rótulo do lado e um rótulo do outro e você não tem a discussão da tese. A tese, ela não é discutida. Porque quando você tem uma polêmica como essa, né, até deixando bem claro, eu sou contra a redução da maioridade penal, não entendo a redução da maioridade penal como algo que vai mudar. A violência no Brasil ela aumentou nos últimos 15 anos, independente da maioridade penal. Mas quando você olha os dados, o que os dados apontam? 5% dos jovens cometem crimes. E desses 5% dos jovens que cometem crimes, menos de 1% desses jovens cometem crimes hediondos. Então, é evidente que há aqui um grupo de jovens muito pequeno que cometem crimes hediondos, e você tem que ter um olhar específico para ele. Você tem que fortalecer, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê punições. Você tem que garantir à sociedade que você tratar o jovem de uma forma eficiente, você tratar a prevenção. Porque quando você, por exemplo, compara escola com prisão, o que é uma escola e o que é uma prisão? A escola ela tem o mesmo formato de uma prisão. Michel Foucault trabalhou muito bem isso no livro Vigiar e Punir. Ela tem o mesmo formato de uma prisão, só que a escola previne, a prisão pune. Ou seja, a prisão já é o fim. É quando você não tem mais jeito e você vai ter que punir de verdade. Então, o problema da redução da maioridade penal no Brasil que eu vejo é a ausência de uma discussão da tese. A discussão da tese, seja a favor ou seja contra. Ou seja, de uma discussão calma, de uma discussão tranquila, onde as pessoas possam colocar seus pontos de vista e o brasileiro pudesse, de fato, escolher aquilo que fosse melhor para o país, mas principalmente resguardando os direitos daquele que é jovem. Ou seja, o Pitágoras dizia uma coisa importante, que é educar as crianças para não ter de punir os adultos. Nós temos, inclusive, um quadro no programa e eu acredito muito, muito bem nisso. Educar as crianças para não ter de punir os adultos. Assim, eu sou contra também. E eu acredito que a solução para tudo isso é a educação. Essa prevenção é a melhor prevenção que poderia ser feita para isso.
mas que ainda tem muito que se lutar para que isso aconteça, né? Não acho, por exemplo, que quem é a favor da redução da maioridade é uma pessoa ruim que não olha para o lado social. É uma pessoa que tem uma tese diferente da minha. E é isso que eu sinto falta na discussão que a gente vê no Brasil. Então, agora nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Consciência Humana e, continuando o nosso bate-papo, vamos agora falar sobre a condição da mulher. Professor, como o senhor acha que a mulher tem crescido em todas as áreas, no campo profissional? Como ela tem conseguido uma posição diferente? Débora, quando você fala do campo profissional, eu costumo dizer que o campo profissional é uma conquista da mulher. Mulher foi à luta. A mulher sofreu, a mulher morreu queimada, a mulher foi discriminada, a mulher foi colocada de lado, a mulher apanhou do homem para conquistar o seu direito de trabalhar profissionalmente. Então, quando você fala assim, a mulher está profissionalmente em melhores condições do que antes, isso foi resultado da luta da mulher. Não foi, por exemplo, uma mudança de comportamento da sociedade e principalmente da visão do homem. Não, nós não tivemos ainda essa visão do homem para com a mulher. A visão do homem para com a mulher, ela continua até hoje da mesma forma. Justamente, ela mudou comparado a antigamente, mas ainda não está igualado com... Mudou a sua posição profissional, mas na hora da relação pessoal ou das relações interpessoais, a visão do homem e os preconceitos que haviam antes, eles continuam ainda da mesma forma. Professor, por que o senhor acha que isso ainda acontece? É muito complexo, né? Porque você tem assim, pegando pela filosofia, a filosofia, ela é machista. Se você pegar os livros de filosofia, você vê uma exclusão total das mulheres do livro de filosofia. Você, por exemplo, não tem no livro de filosofia, nem menos no livro de literatura, uma mulher chamada Safo, mulher importantíssima, né? Foi talvez uma das primeiras reitoras do mundo, uma grande poeta que teve a sua obra praticamente toda destruída na Idade Média. Você não tem, por exemplo, uma mulher chamada Empátia, que foi uma grande matemática que no século III, né, por querer ser filósofo, querer ser cientista, foi assassinada pela intolerância religiosa. Você não tem, por exemplo, uma mulher no livro de história, dentro do capítulo de Revolução Francesa, você não fala de uma mulher chamada Olímpia de Gouges. A Olímpia de Gouges lutou com os revolucionários da Revolução Francesa, né, derrubaram o regime absolutista que havia naquele momento. E os revolucionários fizeram em agosto de 1789, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Olímpia de Gouges resolveu fazer a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. O que aconteceu com ela? Os próprios revolucionários que falavam de fraternidade, liberdade e igualdade, guilhotinaram, mataram a Olímpia de Gouges. Então, assim, você não tem, por exemplo, um estudo clássico de uma mulher chamada Simone de Beauvoir, importantíssima dentro do século XX para as lutas feministas, importantíssimo para que a mulher pudesse ter uma outra visão do papel dela. E aí a Simone é muito feliz quando no livro O Segundo Sexo ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, porque aí ela traz, por exemplo, à luz a questão da construção da personalidade social que a mulher vai ter. Então, e aí o que você tem? Você tem as feministas que têm a sua luta, e é uma luta justa, e que tem uma certa dificuldade de ser aceita até por outras mulheres e por outros homens, né? E você tem que ter uma mudança nesses paradigmas, dessas relações interpessoais entre homem e mulher, porque é preciso que haja uma condição de igualdade, né? Uma condição de compartilhar, uma condição de estar ao lado e não uma condição de dizer eu quem mando a ordem natural ou cultural. Porque o que acontece? Há uma tentativa de naturalizar, né, a opressão do homem com relação à mulher, como se a opressão desse homem com relação à mulher fosse algo natural, e não é. E como que você acha que a gente pode chegar nessa igualdade? Essa igualdade ela vai ser fruto de diálogo e de estudo. Por exemplo, nós estamos aqui no programa debatendo, né, temos que nos aprofundar nisso. É preciso que dentro de casa, né, por exemplo, eu acho muito interessante que se você pegar hoje o pai de uma garota de 17, 16 anos, aquele pai, ele sonha com a filha estudando muito
Ele sonha com a filha passando no vestibular, passando em todos os concursos, tendo o maior salário do mundo, ou seja, ele sonha com uma filha que ganha o mundo. Mas aquele mesmo pai, às vezes, se ele tiver um filho, e ao sonhar com a esposa do seu filho, ele sonha com uma esposa que seja uma esposa de dentro de casa, uma esposa que aceite o filho e trabalhar, que ela fique cuidando do filho dele e não que ela seja dispersa, que ela tenha que trabalhar. Ou seja, para a filha dele, ele quer que ela ganhe o mundo. Para a esposa do filho, ele quer ela dentro de casa. Então, quando você pega, por exemplo, essa noção, é uma noção meio esquizofrênica do que deve ser a relação e o papel da mulher, o que nós temos, infelizmente, ainda é uma contradição muito forte. E eu advogo a ideia de que nós precisamos reconhecer esse papel da mulher, precisamos lutar, dialogar bastante. Os homens, principalmente, precisam rever muitos conceitos, precisam entender que muito daquilo que ele tem como verdade, como modelo, foi imposto culturalmente e ele tem que trabalhar o diálogo, ou seja, ele tem que aprender a ceder, aprender a conversar, aprender a entender que não existe aquilo que é de homem e aquilo que é de mulher, existe aquilo que é do ser humano. E aí você vai para as relações humanas e você tem que aprender a compartilhar. Se você não tem essa compreensão, você vai continuar tendo uma violência contra a mulher que só cresce no Brasil, ela não diminui. Foi feito Lei Maria da Penha, estão discutindo essa questão aí do feminicídio, mas o que você percebe? Que quanto mais se discute, quanto mais leis são criadas, aumenta a violência contra a mulher. Por quê? Porque que diante de tanta informação, tanto conhecimento, que no momento em que parece que todo mundo compreendeu uma nova realidade, a violência continua aumentando? Porque na base o que prevalece ainda é a velha cultura, porque na base o que prevalece ainda é a velha visão, que ela é resistente, né? E ela não quer abrir mão das suas próprias convicções. Como dizia Nietzsche, as convicções são cárceres. E quem tem convicções, ele não quer abrir mão daquilo que ele acredita. Outro tema muito polêmico também é a questão da intolerância religiosa. Como você acha que a imprensa poderia trabalhar de uma melhor forma essa questão da intolerância? O que o senhor acha sobre o assunto? Débora, é uma questão polêmica. Nós estamos num mundo cheio de terrorismo. Né? Causa tantas Nós estamos num mundo onde as religiões hoje elas precisam se afirmar. E elas têm o direito de se afirmar. Nós estamos num país que ele prevê a liberdade religiosa. Mas nós estamos, sobretudo, num país que é um Estado laico. O princípio maior da nossa Constituição defende que o Brasil é laico. O que significa isso? O Brasil não tem religião. Então, as decisões a nível de Congresso, a nível de lei que são tomadas, são decisões que precisam ser imparciais. Elas não podem seguir um modelo religioso. Isso é uma questão constitucional decidida em 1988, naquilo que nós definimos como Constituição Cidadã. Essa Constituição Cidadã tem que prevalecer. Agora, quando ela prevalece a liberdade religiosa, é a liberdade de se manifestar. Ou seja, eu sou católico. Eu sou católico, mas entendo que existem outras religiões. Eu sou católico, mas eu tenho que compreender que eu dialogo com aqueles que seguem a religião protestante, que são os evangélicos, os espíritas, os budistas, os ateus. Eu tenho que conversar com eles rindo alegremente da mesma forma. Eu não posso estereotipar essas pessoas e achar que elas são inferiores a mim. E achar que elas são difíceis. E achar que eu tenho que mudar a concepção dessas pessoas. Pelo contrário, eu tenho que aceitar que a concepção dessas pessoas continue como elas acham mais conveniente. Entra a questão do respeito, né? E de você entender o outro e saber até onde vai sua liberdade, né? A atuação do Papa Francisco nos dias atuais é uma atuação espetacular. O Papa Francisco mostra uma tolerância muito grande. Eu conheço muitos pastores de igrejas evangélicas que são maravilhosos, que conversam, que dialogam, que trocam ideias sem problema nenhum. Infelizmente, o que ocorre? Você tem todo tipo de gente. Mas o que chama atenção na mídia? O que chama atenção na mídia é aquilo que é ruim. É o pastor que é intolerante, é o padre que é intolerante, é o ateu que é intolerante. E o pastor que é tolerante? E o padre que é tolerante? E o ateu que conversa normalmente com aquele que acredita em Deus? Por que essas pessoas não ganham visibilidade? Por que essas pessoas não podem falar na mídia? Por que só o intolerante ganha? Então, assim, eu acho que muitas vezes a mídia, ela dá muita margem para o intolerante. E, como a mídia termina sendo um ponto de referência para aquilo que as pessoas vão pensar, no imaginário parece que todo mundo é intolerante. Quando você sai na rua para conversar, você encontra um monte de gente bacana, que pensa diferente de você,
e que você consegue conversar numa boa, apertar a mão, dar um abraço e ir para casa depois na maior tranquilidade. Mas essas pessoas não ganham visibilidade. Nós temos que dar visibilidade. Eu acho que o grande problema é esse. Não é que você tem uma super intolerância, você tem. Mas a visibilidade só é dada para o intolerante. Busque o tolerante, dê visibilidade. Para os encontros de jovens, como eu chego nas escolas que eu trabalho e eu vejo, né, tem uma dessas escolas que eu trabalho que lá tem na hora do intervalo uma roda que tem um menino que é ateu, um menino que é católico, um menino que é espírita, um menino que é evangélico, outro que está estudando as religiões orientais e eles conversam, sorrindo, batendo papo, cada um falando da convicção que está aprendendo e depois eles voltam para a sala de aula numa boa. Ou seja, por que isso não vira notícia? Ah, é porque não tem, é porque não quiseram ir atrás. É porque a notícia que chama mais atenção, nós estamos mostrando isso aqui porque isso aqui não pode acontecer. Gente, comunicação influencia. Então vamos procurar influenciar da melhor forma possível. A mídia tem esse poder, né? E ela pode ver o que é melhor para ser mediatizado. Agora, com relação especificamente à intolerância, ela tem que ser combatida. Né? O mundo não cabe pessoas que não consigam respeitar os outros. O mundo não cabe pessoas que acham que as suas ideias têm que prevalecer com relação às dos outros. Se eu tenho uma religião, se eu tenho uma visão religiosa, uma visão de conduta moral, essa visão de conduta moral é minha, então quem tem que praticar sou eu. Eu não posso obrigar a Débora a praticar isso. Eu não posso querer que a Débora pense e que ela vai agir de acordo com aquilo que eu tenho, que eu penso. Eu até costumo dizer o seguinte, Débora, Deus para mim é amor. E Deus sendo amor, ele se expressa no ato amoroso, no ato que faz bem. Ele não vai se expressar num dogma moral. Porque minha religião diz que eu tenho que usar uma saia desse tamanho, o cabelo tem que ser desse tamanho, porque eu não posso andar em lugares taus. Não. Deus para mim é amor e ele se expressa no ato de amar, de respeitar, de compartilhar aquilo que é bom e que não vai afetar a vida da outra pessoa. Agora, do ponto de vista moral, individual, a pessoa é que vai decidir o que ela vai fazer. Justamente. Professor, e outro tema muito polêmico também é a homofobia. E a gente vê hoje na mídia o quanto isso está sendo polemizado, né, por todos os protestos e todas as intolerâncias sobre isso também. Qual é a sua opinião também sobre a homofobia? Particularmente, nós aqui do programa Consciência Humana sempre tentamos mostrar os dois lados da história, aqueles que concordam, que discordam, aqueles que têm uma visão de que a homofobia, aliás, de que a questão do gay, da pessoa que ela tem uma opção sexual diferente, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Olha, nós estamos numa sociedade em que, como eu falei agora há pouco com relação à intolerância, não cabe mais nenhum tipo de discriminação. Não cabe, Débora, que eu opine sobre a sua orientação sexual. Até porque a sua orientação sexual, ou aquilo que você faz sexualmente, é uma coisa que só você interessa. Não interessa mais ninguém. Então, assim, quando eu vejo essa questão hoje, eu acho que os grupos que lutam pelos direitos dos gays, eles estão corretos. Porque eles precisam lutar pelo direito de ser respeitados. Ao mesmo tempo, né, eles precisam também respeitar, como eu preciso respeitar e como eu preciso ser respeitado. Ou seja, o que você vê no Brasil hoje? Uma tentativa de discussão onde você possa encontrar um equilíbrio dentro da sociedade em que as pessoas possam existir, né, com os seus pensamentos sem que elas possam afetar aos outros. E aí a pergunta é, onde é que está o limite? Onde é que eu afeto ao outro? Onde é que eu prejudico ao outro? E essa é a grande dúvida que o brasileiro parece que não consegue resolver. Seja ele quem é contra, quem é a favor, seja quem pratica, quem não pratica, seja ele que é religioso ou não. Ou seja, é na maneira de escutar. A homofobia se traduz no ato violento contra quem tem orientação sexual. E esse ato violento, ele é evidente, ele é claro e ele existe no Brasil. Ou seja, há uma violência contra os gays no Brasil, uma violência desumana, do qual o Estado tem que combater essa violência, seja ela física ou psicológica. Então, eu não posso abrir mão da garantia que o Estado tem que dar para que o indivíduo possa viver. E a partir do momento que ele sofre uma violência, um ato, né, não de negação da sua sexualidade, mas de negação da sua própria vida, aí isso tem que ser condenável. Isso o Estado vai ter que atuar
contra isso. Agora, dentro das questões teóricas, o que você tem que garantir é que as pessoas possam expressar suas ideias. Agora, se eu expresso uma ideia, que a minha ideia, ela provoca e faz com que pessoas discriminem, com que pessoas batam, com que pessoas venham a matar, então eu tô disseminando ódio. E disseminar o ódio não é viver em comunidade, não é viver em sociedade. Depois dessa experiência, apresentando o programa, eu passo a vez para o professor Elielson. Foi um prazer. Bom, nós iniciamos hoje algumas entrevistas especiais. Convidamos a Débora Rocha, ela que é estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, para conversar, bater um papo com a gente e, dentro disso, abordar algumas temáticas que hoje tem muita força na sociedade, que precisam ser pensadas com muito carinho, com muita calma, porque o nosso país, o Brasil, é um país livre, é um país democrático. É claro que nós temos grandes problemas ainda, que vêm desde a nossa colonização, né, problemas com racismo muito grande. O nosso país ainda tem muitas expressões racistas, né, pessoas que ainda acreditam que há uma certa hierarquia social do ponto de vista da cor, do ponto de vista da orientação sexual, do ponto de vista da questão religiosa, da questão política. Nós temos ainda pessoas que lutam para o quanto pior, melhor. Ou seja, e a gente precisa se desarmar. Precisa acreditar que a nossa força ainda está na mente, está no coração, está na capacidade de dialogar e compreender. Nenhum ser humano é perfeito. Nenhuma sociedade é perfeita. Nós estamos sempre no processo de crescimento, de evolução, um processo de aprimoramento. E isso tudo passa por uma reflexão. E o que é a reflexão? É o olhar para dentro de si mesmo. É a busca, né, pelaquilo que de melhor cada um pode lançar ao mundo. Porque o que eu lanço ao mundo? O que sai das minhas palavras? O que sai das minhas atitudes? O que sai da minha missão diária de trabalhar, de ser um pai de família, de ser mãe, de ser filho, de ser amigo, de ser namorado, de ser esposo, sabe? De ser quem quiser ser. O que significa ser um porta-voz de uma palavra, né? Ser de fato um padre, um pastor, um professor, um político? Ou seja, onde é que está o nosso papel social? Ou seja, nós precisamos refletir não só sobre a nossa teoria, mas nós precisamos chegar a uma prática que de fato torne o mundo um mundo com mais consciência humana, onde a gente possa respeitar a liberdade dos outros, né? Onde a gente possa lutar pela liberdade de alguém escutar uma música, de alguém dançar da forma como ela quiser dançar, de alguém sorrir da forma como ela quiser sorrir. Eu não posso me incomodar com isso, não, porque as pessoas são livres. Então nós agradecemos, Débora, essa oportunidade, fico muito feliz com você aqui. O nosso programa está aberto para você, para todo mundo que queira vir aqui debater com a gente, que queira explanar as suas ideias, que queira confrontar, para que a gente possa, de fato, provocar a consciência humana. O programa Consciência Humana, como eu sempre digo, não é para dar a você, que é nosso telespectador, uma visão da verdade, mas é para dar a você, que é nosso telespectador, uma referência de reflexão, e você vai construir a sua verdade. Porque só você pode construir essa verdade. Ninguém pode chegar com uma bola de cristal e lhe apresentar a verdade. Desconfie disso. Mas quando você tem a sua capacidade, você faz a sua reflexão, eu tenho certeza que você vai chegar a um bom lugar. Então esse foi o programa Consciência Humana dessa semana, com a participação da Débora Rocha, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Comigo aqui o professor Elielson Santana, que graças a Deus há 8 anos estamos aqui na TV Assembleia, compartilhando com você desse momento muito especial que é o Consciência Humana. Mais uma vez eu agradeço, né, a equipe da TV Assembleia que proporciona para a gente, né, esse momento, e deixo aqui esse grande e importante recado: lute pela liberdade sempre, lute pelo direito que as pessoas têm de manifestarem as suas ideias, de manifestarem os seus sentimentos. Vamos amar com mais intensidade, com mais profundidade, vamos ajudar uns aos outros de verdade, ou seja, para que tudo aquilo que existe enquanto teoria possa existir enquanto prática. Programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.